Quero cumprimentar aqui a todos os componentes da mesa, começando aqui pelo Josélio Andrade de Moura, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Eu gostaria de dizer a todos os brasileiros aqui, a todos que nos assistem, aqueles que aqui estão presentes, que antes de adentrar ao objetivo dessa audiência, gostaria de dizer que, ao apresentar o requerimento para este evento no dia 29 de março, tinha como certo que haveríamos de dar uma resposta efetiva e eficiente para o problema da carne brasileira. Problema criado naquele momento, sabedores nós que, sem dúvida nenhuma, a produção de proteína animal brasileira é um exemplo no mundo. Naquele momento, a Operação Carne Fraca deixara a sociedade brasileira estarrecida e o mundo dos negócios também em ebulição. Causou pânico nos consumidores e incerteza no mercado internacional. Vivemos ainda graves reflexos na economia do país e também na balança comercial. A exportação de produtos de origem animal, em verdade, é bom que se diga, é um dos carros-chefes dos negócios do Brasil no exterior. Felizmente, os danos de difícil reparação têm sido enfrentados com determinação pelas autoridades brasileiras, e aí eu quero citar em especial o nosso ministro, Blairo Maggi, com toda a equipe do Ministério, com todos aqueles que estão envolvidos na cadeia produtiva da carne brasileira, de forma a atenuar os efeitos na cadeia de produção. Cumprimento a todos, e aí quero também citar o secretário executivo Elmar Novak, também o ex-ministro Neri Geller, que hoje é secretário de Política Agrícola, todos eles do meu estado, e também todos os integrantes do Ministério da Agricultura. O governo brasileiro agiu rápido, chamou os países que suspenderam as importações para conversar, interrompeu a exportação dos frigoríficos investigados e anunciou novas medidas de fiscalização, todas elas de forma muito ágil e, claro, enérgica. Afinal de contas, a perda de mercados castiga do produtor ao consumidor, castiga duramente a economia nacional. Em Mato Grosso, que é dono do maior rebanho bovino do país, a instabilidade provocada pela Operação Carne Fraca já fez com que 7 frigoríficos dessem férias coletivas aos seus funcionários. Entraram em recesso de pausa para encontrar equilíbrio. Segundo o setor frigorífico, o consumo somente no mercado brasileiro caiu entre 15% e 20% desde a divulgação da ação da Polícia Federal. As consequências também são sentidas no preço da soja, o principal insumo para as rações animais. Também o valor do produto teve uma queda de 10% por causa da crise. Ao se analisar a quantidade diária de animais abatidos no Estado, o Instituto Mato Grossense de Estudos Agropecuários, o IMEA, apontou uma forte queda no número de abates. Foram 13.570 cabeças abatidas em março, quantidade 13,1% menor do que o comparativo mensal do mesmo ano anterior. São efeitos duros, quase devastadores. Todavia, essa situação nos deu a oportunidade de mostrar que nossos produtos de origem animal são de primeira linha, mostrar para o Brasil e para o mundo. Importante dizer que o apoio à apuração de qualquer tipo de ilícito penal, corrupção e fraude, e aí particularmente como médico veterinário, vejo a importância de se tratar esse tema com muita firmeza, pois estamos lidando com o processamento de alimentos indispensáveis à dieta alimentar do povo brasileiro e também os destinados à exportação. Desnecessário, nessa altura dos fatos, tratar dos excessos. Mas não posso deixar de registrar novamente aqui nessa comissão, a exemplo do que fiz em plenário, que se essa operação contasse com a participação na equipe dos especialistas científicos da corporação em fraudes alimentares, para uma conclusão clara e técnica dos trabalhos de investigação, não enfrentaríamos tamanho desgaste. A Polícia Federal tem uma equipe de peritos criminais multidisciplinares bem treinada.
dentre os quais 27 médicos veterinários, que, se houvesse a participação ativa desses técnicos e cientistas especializados, o rumo da operação seria diverso do ocorrido e evitaria os prejuízos para o país que mencionamos anteriormente. Particularmente, estou convencido de que o Brasil dispõe de um padrão sanitário dos mais modernos e avançados do mundo. Essa situação fez com que tivemos a oportunidade de mostrar e provar ao mundo que nossos produtos de origem animal são de primeira linha. Por outro lado, é possível determinar que muitos dos mercados não explorados no mundo pela carne brasileira se deve, sobretudo, a temáticas protecionistas. Contudo, precisamos avançar. Falo especificamente na estruturação da atividade para que o país possa se proteger melhor e de forma mais eficaz contra ataques como esses que resultaram à Operação Carne Fraca. Na área específica do Serviço de Inspeção Federal, que hoje conta com mais de 4.900 estabelecimentos industriais, existe uma minúscula equipe de apenas e tão somente 400 inspetores ou auditores fiscais. E isso é muito pouco. Na década dos anos 80, o Ministério da Agricultura contava com 4.995 médicos veterinários em seus quadros, sendo que na Inspeção Federal esse número ultrapassava a casa de 2.500. Veja só, na década de 80, 2.500, sendo que hoje nós temos aproximadamente 400. Trago aqui a minha preocupação no tocante à necessidade de recomposição dos quadros funcionais do Serviço de Inspeção Federal. E, com certeza, o debate que travaremos aqui será enriquecedor. Os convidados que foram chamados integram o mais alto gabarito de conhecimento dentro daquilo que pretendemos avançar no aspecto da metodologia utilizada atualmente nos procedimentos e da necessidade de revisão dos protocolos legais de forma a evitar os abusos e dar mais garantia e segurança alimentar que desejamos. Seguramente, senhor presidente, sairemos daqui fortalecidos. Além da participação de todos aqui que estão, claro, os internautas também poderão participar, as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, através do programa Cidadania, do Alô Senado. Por isso, eu tenho certeza, senhor presidente, que hoje também foi um dia oportuno, até porque teremos oportunidade de estar ao vivo o tempo todo na televisão, na Rádio Senado, em todos os meios de comunicação dessa casa. Por isso eu quero parabenizá-lo aqui, presidente, porque estamos organizando, eu tenho certeza, uma audiência pública que será extremamente importante para o Brasil. O Brasil é hoje reconhecidamente, mundialmente, como um dos maiores produtores da proteína animal, tanto bovino, carne suína, de aves, enfim. O ano passado tivemos lá na Rússia, no Japão, buscando abrir o mercado. E sabemos que a concorrência internacional é muito grande. Por isso é que temos que nos fortalecer internamente aqui. E todos nós haveremos de construir aqui a situação que a gente possa dar os passos corretos amanhã, depois, e principalmente com o fortalecimento do Ministério da Agricultura, sem dúvida nenhuma, e principalmente do nosso ministro Blairo Maggi, que tem exercido um papel fundamental nesse soerguimento da imagem brasileira. Muito obrigado. Eu faço a saudação ao presidente Ivo Cassol, e desta forma saúdo todos os senadores aqui presentes. É importante, para que a gente conheça bem a origem da questão da inspeção de produtos de origem animal no Brasil, fazer um retrospecto histórico. Dom Pedro II, grande impulsionador desse país, foi visitar a França e visitou a Escola de Veterinária de Alfort e iniciou as tratativas para vir uma missão francesa veterinária ao Brasil, que deu origem a toda a implantação do Serviço Veterinário do Brasil, inclusive a inspeção de produtos de origem animal. Está aqui até presente o René Quiran, que é da Embaixada da França no Brasil, é adido agrícola e é formado, inclusive, na Escola de Veterinária de Lyon, na França, onde Dom Pedro teve em Lyon e teve em Alfort.
Com a vinda da missão francesa, veio toda uma mentalidade europeia da qualidade dos produtos de origem animal. E essa missão não somente montou no Ministério da Agricultura a estrutura da defesa sanitária, como também criou as primeiras escolas de veterinária do Brasil, que esse ano, de 2017, comemora 100 anos dos primeiros veterinários formados no Brasil, com toda aquela mentalidade da missão francesa, ou seja, tudo de qualidade, parte sanitária da luta contra as enfermidades, feita de forma dentro dos princípios técnicos científicos. Isso ficou tão enraizado que no ano de 1921 teve a introdução da peste bovina no Brasil e no mesmo ano foi erradicada. Daí o vigor que era a veterinária inspirado nessa missão francesa. Tá? Para se ter uma ideia, o mundo levou 300 anos para erradicar a peste bovina. Tá? Eu estou vendo o senador Moca aqui, que é médico, e sabe que no mundo 2 doenças foram erradicadas. A varíola, na área humana, e a peste bovina na área veterinária. E o Brasil fez isso. Bom, a partir desse momento, todo o desenvolvimento da indústria veterinária, da indústria de produtos de origem animal, foi montado pelo Ministério da Agricultura, que orientou o Parque Industrial Brasileiro a ser hoje o melhor parque industrial do mundo. Hoje nós temos, pode visitar qualquer país, eu estou chegando agora da Holanda e da França, nós não devemos nada a nenhum país, nem Estados Unidos da América, nem nada. O nosso parque industrial é o melhor e o que há de melhor em tecnologia de produtos de origem animal. Agora, interessante que veio esse assunto da carne fraca e realmente bateram demais. Eu acho que foi um exagero muito grande e a própria Polícia Federal, não vou aqui nem criticar a Polícia Federal, poderia ter evitado, como falou o senador Wellington, a Polícia Federal tem 27 peritos criminais veterinários que poderiam ter sido usados para auxiliar na formulação da parte técnica e separar o que é técnico do que é criminal. Criminal é assunto de polícia, deve ser resolvido de forma criminal, mas técnico não. Eu acho que eles avançaram demais e colocaram informações sem saber o que é um ácido ascórbico, que tanto se recomenda quando a pessoa dá um espirro. Bom... Tá? E interessante que o que está se precisando é até uma coordenação maior dentro do próprio governo. O Exército Brasileiro tem mais de 200 veterinários que poderiam ter sido utilizados e uma grande parte desses veterinários do Exército são especialistas em bromatologia, conhecem profundamente todos os assuntos relativos à cadeia alimentar. Então, foi um assunto que realmente fugiu ao controle e nós, veterinários, que levamos a ressabiada de uma operação mais conduzida. Mas eu estou fazendo esse aspecto todo porque nós temos que tirar as lições, o aprendizado disso daí. E qual lição seria? O fortalecimento da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, o fortalecimento das estruturas veterinárias, seja na área da inspeção de produtos de origem animal e na própria área da saúde animal, como também do registro de medicamentos e dos insumos utilizados na agricultura e na pecuária. O senador Wellington falou um número interessante. Na década de 80, nós tínhamos quase 5.000 veterinários dentro do Ministério, hoje tem menos de 1.000. A estrutura de inspeção de produtos de origem animal, 2.500 veterinários, hoje tem menos de 400, se não é que aposentou de ontem para hoje, alguns, quer dizer, não está havendo reposição. De outra parte, a Secretaria de Defesa Animal do Ministério precisa de um revigoramento. O que é que eu quero dizer por revigoramento? Ela hoje está dentro de uma estrutura burocrática do Ministério.
as mesmas leis, os mesmos decretos, os mesmos regulamentos que gerem uma Secretaria de Relações Internacionais ou a Secretaria de Cooperativismo ou de Política Agrícola, as mesmas normas que é para a Secretaria de Defesa. Secretaria de Defesa, que cuida de campanha sanitária, de inspeção de produtos de origem animal e vegetal, ela tem que ter uma estrutura que eu chamo de LAFA, L-A-F-A, uma estrutura leve, autônoma, flexível e ágil. Se não for assim, nós estamos vulneráveis à possível introdução ou reintrodução de alguma doença que já está praticamente erradicada, voltar novamente porque a estrutura está pesada, está burocratizada. Então, eu acho que esse é o momento. Nós temos um ministro que estava no lugar certo e na hora certa, o ministro Mário Maggi, ele agiu, estava inclusive de licença, por questão de saúde, reassumiu o Ministério e liderou todo o processo, evitando assim que o prejuízo causado pela ação do que se chama carne fraca fosse um prejuízo muito maior, não somente para a economia da agricultura e pecuária, mas, acima de tudo, da economia do país. Era essa mensagem que eu queria deixar, senhor presidente Ivo Cassol. Ok, obrigado. Agradeço, Josélio Andrade de Moura. Vamos aqui, então, passar a palavra para suas considerações finais, já também, na ordem que começamos. Então, com a palavra, o doutor Josélio Andrade Moura, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Bom, eu queria começar do final para o início. Aproveitar as indagações, as inquietações do senador José Medeiros, muito pertinente. Aliás, acho que o senhor vem inspirado das ares telúricos lá de Rondonópolis, que é um exemplo para o Brasil em termos de produção. Na realidade, senador, a fiscalização, a inspeção é uma atividade própria do Estado. Isso jamais deve ser delegado a ninguém, muito menos a terceiros. E essa promiscuidade, se é que existe, entre o fiscalizado pagar o fiscal, não é uma prática salutar. E a gente sabe que muitas atividades, aliás, hoje o conceito, é pena que o senador Moca não está aqui, os outros senadores até que são médicos, o Otto Alencar, que é membro da comissão, hoje fala em uma só medicina. A medicina humana, a medicina animal e a medicina ambiental, sendo uma só medicina. Muitas das doenças que hoje estão lotando os hospitais são doenças evitáveis, que poderiam ser evitadas se combate regularmente nos animais. E a inspeção dos produtos de origem animal é o maior filtro que tem dessas doenças não chegarem à população. Tá? Eu falei no início aqui que a gente deve aproveitar essa turbulência que a Operação Carne Fraca criou para tirar lições e corrigir algumas coisas. Agora, o senhor perguntou, é salutar comer a carne do Brasil? É. A mentalidade hoje da indústria de produtos de origem animal, e seja de carne, leite, pescado, etc., é diferente de algum tempo atrás. Quer dizer, hoje a indústria ela quer a qualidade do seu produto, porque se o produto chegar com qualidade ao consumidor, logicamente a indústria vai poder vender cada dia mais. Se o produto chega deteriorado, não vai vender, porque ninguém quer comer porcaria, muito menos comprar porcaria. Mas isso não tira a responsabilidade do Estado de exercer a sua função fiscalizadora. Isso é um pré-requisito fundamental da saúde pública. É a inspeção de origem animal e a sanidade dos animais. Então, o Brasil hoje chega a 150 países porque exporta produtos de qualidade. E esses mesmos frigoríficos que exportam também vendem o mesmo produto para o mercado interno. Agora,
é preciso a gente ter uma consciência e, logicamente, o próprio Ministério liderar o processo para que a inspeção estadual, que é delegada por lei, e a inspeção municipal, através do SE e SM, que é Serviço de Inspeção Municipal, também sejam no mesmo grau de qualidade da inspeção federal. Quer dizer, uma delegação, mas essa delegação não exime a responsabilidade do governo federal pela delegação de competência que a lei outorga. Então, é importante essa colocação do senhor e a gente aproveitar esse momento dentro das colocações aqui da comissão, levar ao ministro da Agricultura essas preocupações. E esse tipo de delegação ocorre porque o sistema hoje de inspeção de produtos de origem animal não tem o mesmo número de veterinários, de inspetores que tinha há 30 anos passados. Em 1980, eu perguntei ao nosso querido, estimado e que deixa muita saudade, Lúcio Tavares Macedo, que foi diretor do DIPUA, ele disse que em 1980, na década, tinha 2.500 veterinários e o Ministério tinha facilidade de contratação e de formação desses profissionais, porque a inspeção é uma especialidade da veterinária, do mesmo jeito que a oftalmologia, a cardiologia é da medicina humana. Tá? São especialidades em que tem que formar veterinários dedicados a isso, e dentro da própria inspeção tem os especialistas em inspeção de carne, de leite, de pescado, etc., que são especialistas nisso. Está aqui o nosso querido Ayrton e o querido José Pinto da Rocha, um dos maiores especialistas em inspeção de leite que esse país tem. Tá? Agora, o que é que aconteceu no Ministério? Nós tínhamos uma escola, inclusive, chamava Escola Pardiana, em homenagem ao Miguel Cione Pardi. Ele formava o fiscal não somente do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista da sua formação moral, da sua formação ética, profissional. Aliás, a Universidade Federal Fluminense transformou no templo da inspeção, onde formava os grandes inspetores, não somente na graduação, mas também na pós-graduação. Agora, a gente tem que aproveitar esse momento para levar ao ministro também algumas propostas. O senador Wellington, há pouco, falou que está preparando a lei de diretrizes orçamentárias. No passado, a Secretaria de Defesa, foi colocado isso na lei de diretrizes, não poderia estar contingenciado o seu orçamento. Olha, se a gente pegar numa série histórica dos últimos 50 anos, cada dia o recurso do orçamento para a defesa agropecuária como um todo, tanto a parte de inspeção quanto a parte de sanidade animal, vegetal, etc., tem diminuído a cada ano, além dos cortes provocados pelos contingenciamentos. Então, a lei, senador, uma sugestão, a lei orçamentária deveria conter bem claro que não se deve restringir nenhum orçamento dessas áreas, como da saúde, como da educação e também da pesquisa agropecuária. Na lei orçamentária saía a Secretaria de Defesa e a Embrapa. A Embrapa também, como é um órgão que está preparando o futuro pela geração de novas tecnologias, não pode ter seu orçamento contingenciado. Então, essa é uma questão. Outra, tem que recuperar. A gente sabe, a gente está restringindo o número de pessoas, mas não pode restringir nem o número de médicos nos hospitais e muito menos o número de veterinários no Ministério da Agricultura. Tem que haver uma recuperação do quadro sob pena de identificar nessa deficiência crônica a cada ano em que a gente bota o CIF sob inspeção federal, mas não tem o correspondente médico veterinário treinado para proceder à inspeção de forma adequada. Desculpe, senador, ter tomado um pouco do tempo, mas vai a mensagem para que faça uma atividade para valer na Secretaria, de forma que ela seja ágil, inclusive na execução dos diversos programas. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que aqui vieram contribuir com essa audiência pública.
dizer que a Comissão de Agricultura está aberta a sugestões. Mais uma vez, espero que a nossa audiência pública não finde agora, que a gente possa continuar aí criticando, sugerindo e aperfeiçoando todo o nosso sistema produtivo brasileiro. Porque o foco principal, sem dúvida nenhuma, é o consumidor. É o produtor que estará na ponta para que exista aqui o alimento básico, o alimento principalmente uma cesta básica farta e o mais barato possível, né? Porque o importante é ter um produto farto, de qualidade e acessível a toda a população. Então, eu agradeço imensamente, principalmente aqui ao nosso presidente e a toda a equipe, e desejando aqui uma feliz Páscoa a todos, que possamos agora, nesse feriado também, fazer as nossas reflexões e, acima de tudo, valorizar o produto brasileiro. Valorizar o nosso país, que às vezes a gente fala tanto lá fora, mas sem dúvida nenhuma o Brasil é um dos países melhores para se viver. Muito obrigado.